Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a nova aposentadoria dos servidores públicos com o advogado e conselheiro do CNJ, Jefferson Krabschichin. Conselheiro, qual a sua opinião, o senhor que aí tem uma militância forte aí na área previdenciária, qual a sua opinião sobre a nossa legislação previdenciária privada e também sobre a administração dos fundos de previdência privada no Brasil? São quase 40 anos labutando aí nessa área previdenciária e nós vemos hoje a evolução da democracia, especificamente no caso da criação do Fundo dos Servidores, do FUNPRESP, o governo deu uma lição de maturidade a não romper os contratos sociais existentes, estão mantendo até a data da edição da lei a situação dos servidores que lá estavam, ou seja, não se cria um passivo, não se cria aquela montanha de lides que vão acabar no Poder Judiciário. De outro lado, a OCDE declara que a legislação brasileira na área previdenciária privada é uma das mais modernas do mundo, que parava da Inglaterra, da Austrália, dos americanos. Ou seja, nós temos hoje uma parafernália legal e um sistema de controle dos fundos de pensão extremamente moderna, com fiscalização just-in-time, online, através de Banco Central, da Previc, do Ministério da Previdência. Com relação aos fundos, por exemplo, o gestor desses fundos não pode aplicar na sua entidade. Então, o banco que faz a gestão dos fundos não pode fazer aplicação. Quem controla a gestão desses fundos é uma outra entidade que faz o controle se efetiva entidade privada contratada, que é o custodiante. Nós temos as auditorias obrigatórias, não só da Previc, mas também auditoria externa que tem que ser contratada por esse fundo. Os comitês criados, a diretoria executiva, a diretoria fiscal, o conselho fiscal, o conselho deliberativo, isso formado pelos próprios participantes, cria uma segurança muito grande. Nós temos que esquecer, as pessoas de mais idade lembram muito daqueles Montepios, de problemas que ocorreram no país. Com o sistema existente hoje, esses problemas são inexistentes. Realmente há uma fiscalização muito rígida. As multas que antigamente, na legislação anterior, no 6435, eram aplicadas aos fundos quando havia alguma malversação, hoje são aplicadas aos dirigentes, o patrimônio pessoal do dirigente que é exposto. Então, se criou toda uma forma para que o participante não pagasse duas vezes, primeiro por uma gestão indevida do fundo, e depois a multa que era aplicada, que deveria ser ao dirigente. O fundo não pode pagar nem o seguro desse dirigente. Porque normalmente esses dirigentes, quando assumem, fazem um seguro, porque se houver qualquer tipo de problema, nem que não seja desonestidade, mas de uma gestão que não seja compatível com a parafernália legal, ele é aplicado uma multa, que 10 mil, 20 mil, 50 mil, são multas bastante altas. E ele não pode, ele que tem que pagar pessoalmente o seguro, o fundo não pode pagar. Ou seja, há uma blindagem hoje desses fundos. São fundos, são planos de contribuição definida, não de benefício definido. Então a participação daquele que compõe o fundo é de fundamental importância, porque ele tem que cuidar do próprio dinheiro. Bom, aproveitando que o senhor é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e aqui de Santa Catarina, eu queria mudar um pouco de assunto para abordar uma outra questão. O CNJ disciplinou a participação de magistrados em eventos patrocinados pela iniciativa privada e estabelecendo o limite de 30% de subsídio para eventos organizados pelos tribunais e escolas da magistratura. Bom, a resolução ela proíbe ainda que magistrados recebam presentes, mimos, brindes de pessoas físicas, entidades públicas e privadas. Como o senhor avalia essa determinação que, diga-se de passagem, aí acabou gerando bastante polêmica? Inicialmente o CNJ estava inovando, a primeira resolução levava a um controle das associações de magistrados. O CNJ não tem gerência sobre as associações, são entidades civis, e essa resolução então ficou maturando durante um longo período e posteriormente redundou nessa resolução em que fixou uma responsabilização dos magistrados que lá participassem e autorizando inclusive os tribunais que tivessem participações de até 30% de entidades privadas. Eu votei contra, inclusive foi voto divergente, no sentido que os tribunais também não podem receber nada de entidades privadas, porque a mulher de César não é só dado ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Então, sinceramente, eu não vejo qualquer tipo de
ingerência que pudesse haver em virtude de um patrocínio desse. Mas isso pega muito mal. Não há como se fazer justificar isso ao público. Existe uma lei federal também que proíbe o servidor público federal de receber mimos e brindes, inclusive isso fixa um valor máximo. Então eu creio que é um passo inicial para se evitar alguns abusos que estavam acontecendo, realmente bastante graves. Nós tivemos em São Paulo, por exemplo, eventos lá patrocinados por escritórios de advocacia para magistrados, com concurso de tiro, enfim, com uma série de atividades de lazer. O último que redundou, então, que fervesse novamente esse assunto, foi viagens ao exterior, sorteio de carros, coisas desnecessárias. Então eu creio que isso aí é um primeiro passo para que essas próprias entidades, quando realizem os seus eventos, realizem com um fundo cultural. É muito complicado você ver, por exemplo, e isso se vê no Brasil todo, um resort sendo fechado por um banco, por uma seguradora, e lá os palestrantes tratarem dos assuntos de bancos e seguradoras. Ou seja, mesmo que de forma subliminar, há uma indução dos magistrados que lá estão de passar aquele entendimento que interessa à seguradora, né? Ou interessa ao banco, ou interessa, enfim, normalmente são grandes prestadores de serviços, são aqueles 100 maiores litigantes, são aqueles que efetivamente geram problemas para a sociedade, que estão gerando problemas para a justiça, são os que fazem com que a justiça não ande tratando, na maioria das vezes, de assuntos que deveriam ser resolvidos por agências reguladoras, não pelo Poder Judiciário. Então, esse tipo de relação, ela é bastante desagradável. O CNJ teve que tomar uma atitude, eu, inclusive, seria mais radical, não permitindo que os tribunais tivessem. E as associações vão achar as suas formas de patrocínio, enfim, eu creio que elas continuarão nesse trabalho muito bom que elas têm feito, elas têm participado de muitas atividades de interesse nacional, como a Lei da Ficha Limpa, merecem todo o apoio. Inclusive as associações da magistratura, que inicialmente, fora a ANAMATRA, foram contra o Conselho Nacional de Justiça, hoje já têm um relacionamento muito bom, têm procurado auxiliar o Conselho Nacional de Justiça nas resoluções, enfim, nos trabalhos que nós temos feito lá, e nós também atendendo de forma bastante liana e amiga essas associações. Muito bem, conselheiro. Está na hora do nosso próximo intervalo. Nós voltamos em seguida, só um minuto.